Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 19, exercício 1 sobre a equação da continuidade. Esse assunto faz parte da cinemática dos fluidos para você se localizar melhor. Bom, vamos lá. Antes da gente falar propriamente do exercício, vamos só lembrar o que a gente já comentou aí ao longo dos vídeos, né? A gente já falou de regime permanente, regime não permanente, escoamento laminar, turbulento, número de Reynolds, trajetória, linha de corrente, vazão em volume, massa, vazão em peso, velocidade média e equação da continuidade, além lá da estática dos fluidos e lá das propriedades dos fluidos. Bom, vamos lá. O que diz o exercício? O exercício 1 diz o seguinte: um gás escoa em regime permanente no trecho da tubulação da figura. Na seção 1 tem-se área 1 igual a 20 cm², massa específica ρ1 igual a 4 kg por metro cúbico e V1, a velocidade 1, a velocidade média no caso, 30 metros por segundo. Na seção 2, a área é de 10 cm², ou seja, a área diminui. A massa específica 2 é 12 kg por metro cúbico. Veja que houve aí uma compressão do gás, né? O gás ele aumentou a sua massa específica porque o volume diminuiu. E aí a pergunta é: qual é a velocidade na seção 2? Bom, antes, como eu sempre tenho falado, né, a gente apresenta a metodologia, que é um procedimento, né? Então você analisa o que a gente vai falar, se você achar que é interessante, você adota aí para você ou adapta da maneira que você achar melhor. Bom, o que diz, né? A primeira coisa que eu recomendo é você listar o tipo de problema ou qual assunto do que se trata. Para quê? Para que você se localize e veja quais serão as fórmulas que você estará utilizando naquele exercício. O item 2 é o segundo passo, você listar todas as variáveis cujos valores foram dados e verificar se as unidades estão coerentes. Quando você coloca as variáveis que você tem, os dados, né? Você já checando a unidade, você não vai precisar checar a unidade lá na frente, né? Então você já elimina uma etapa. Listar o que se pede, porque você sabendo o que se pede, você compara com as fórmulas, que é o item 6 aí, o que você tem, você vê o caminho que você precisa percorrer. Montar o diagrama ou esquema do problema. Montar o diagrama ou esquema é extremamente importante na resolução de um exercício. Se você, eu pelo menos numa prova, se o aluno não coloca o esquema, ele já perde metade da questão muitas vezes. Por quê? Porque a montagem do esquema é o que vai te dar basamento para você montar as fórmulas, para você montar as relações entre as variáveis que você tem no seu problema. Se você não monta o diagrama é porque você ou não entendeu ou você está colando. Basicamente é isso. Listar as hipóteses, eu sempre falo isso, que listar as hipóteses é importante porque é através delas que você mostra o caminho que você percorreu para fazer a resolução. E dependendo das hipóteses que você utilizar, o seu exercício vai estar correto ou vai estar errado, depende das considerações que foram feitas. Listar as fórmulas que tem no problema, né, relacionado ao problema, e aí você verifica com o que você tem, com o que está pedindo, com mais as fórmulas, e você vê o caminho que você vai percorrer. E daí você começa os cálculos propriamente dito. Bom, antes da gente dar continuidade, tem 3 recadinhos rápidos. O primeiro existe um link, 3 links na descrição do vídeo. O primeiro te direciona lá para o Facebook, lá no grupo que nós temos, tem a página também. Mas lá no grupo a gente coloca o material diferenciado, não só eu, a gente compartilha, né? Eu e outros membros do grupo compartilhamos materiais lá, então se for do seu interesse é só pedir para entrar que a gente, assim que acessar o Facebook, a gente entra e autoriza. O segundo link é um link para você baixar os materiais do canal. Então, todos os vídeos que eu faço um PowerPoint e desse PowerPoint eu gero um PDF que você pode baixar, não só esse, como o material também do telecurso, né? Muito interessante o material do telecurso, embora ele seja da mecânica básica, para profissionalizante, né, de mecânica, existe muita coisa lá que a gente nunca viu na vida, que a gente chega na faculdade e aí ele te dá uma boa noção das coisas. Então eu sugiro você assistir à medida do possível. E o terceiro link é o que direciona você para nossa lojinha, se você quiser dar uma força para a gente,
for comprar alguma coisa, você compra com a gente. Bom, dando continuidade aqui ao exercício, a resolução. Então, o tipo do problema, a gente está falando de cinemática dos fluidos. Quais foram os dados? Eu tenho uma área, 20 centímetros quadrados, já transformando para metro, 20 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Massa específica 1, 4 kg por metro cúbico. Velocidade 1, 30 metros por segundo. Área 2, 10 centímetros quadrados, transformando para metro, dá 10 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. O Rho2 igual a 12 kg por metro cúbico. E pede-se o V2. Um pouquinho antes ali, se você tiver dúvida ali de transformar centímetro quadrado para metro quadrado, é bom você dar uma olhada, né, dar uma analisada na parte de transferência, de conversões de unidades. Existe uma aula lá no comecinho que eu tenho um exercício só de transformação de unidades, que você pode dar uma olhada lá caso você tenha dúvida. Bom, eu quero velocidade 2. O diagrama aqui é o próprio esquema, né, a própria imagem do que foi dado inicialmente, né, não tem maiores considerações a serem feitas aqui. As hipóteses, quais são as hipóteses? Escoamento em regime permanente. O que quer dizer isso? Quer dizer que as propriedades são constantes ao longo do tempo em cada seção, ou em cada ponto, né? E então as propriedades não mudam, né? O V1 é sempre V1, não vai mudar o valor de V1. A velocidade fornecida é a velocidade média na seção. A gente comentou na aula teórica, na aula anterior, sobre a velocidade média e a velocidade real relacionada com a vazão, né? E o que nós sabemos é que a velocidade ela não é uniforme na seção, não tem a mesma velocidade em toda a seção, por causa do princípio da aderência e da própria viscosidade. Mas, quando eu quero utilizar uma velocidade, eu calculo, então, a velocidade média eu utilizo como se fosse a velocidade uma só. E é até interessante como é que é feito a medição de velocidades. Isso é até interessante a gente falar. Você coloca, para fazer a medição, existe alguns aparelhos que você coloca dentro do escoamento, você insere no escoamento, ele vai fazer a medição tubo de Pitot, ele vai fazer a medição de pressão e converter isso numa velocidade. Aí tem um desenvolvimento que eu não vou entrar em detalhes. E aí você faz várias medições ao longo da tubulação. E aí com essas várias velocidades medidas, você consegue traçar o perfil de velocidades e consequentemente qual é a vazão. Aí de repente você pensa assim, mas qual que é a aplicação prática disso? Eu quando trabalhava com ar comprimido, numa determinada situação, uma empresa ela comprava ar comprimido de uma empresa ao lado. E ela queria comprar o compressor para deixar de comprar o ar comprimido da empresa do lado, né? Se a empresa lá desligasse o botão, ela ficava sem ar comprimido. Mas qual era a vazão que ela consumia? Então, nós fomos contratados para fazer esse tipo de medição e poder verificar qual era a vazão que a empresa utilizava nos seus sistemas e, consequentemente, dimensionar o compressor adequado. Bom, continuando aqui, as fórmulas, a forma da equação da continuidade, que é a vazão em massa 1 é igual a vazão em massa em 2. Eu só tenho uma entrada, só tenho uma saída. Lembrando que a vazão em massa é a massa específica vezes a vazão, que é o ρ vezes Q, ou se eu for fazer de forma genérica, ρ1 V1 área 1 igual a ρ2 V2 área 2. Bom, aí agora eu vou começar o cálculo propriamente dito, né? Bom, da equação da continuidade, como a gente viu, ρ1 V1 área 1 igual a ρ2 V2 área 2. Faça sempre dessa forma. Sempre utilize a vazão completa. Se o escoamento for incompressível, ρ1 vai ser igual a ρ2, aí você cancela ρ1 com ρ2, que eles vão levar no 1 dividido por dá 1, e aí fica V1 área 1 igual a V2 área 2. Nesse exemplo, se você fizer isso, você erra, porque as massas específicas elas são diferentes do ponto 1 com relação ao ponto 2. Bom, então isolando V2, eu tenho que V2 é igual a ρ1 V1 área 1 dividido por 2 V2 área 2. É um exercício bastante simples esse, né? Jogando os valores, então fica 4 vezes 30, que é a velocidade lá que foi dado, vezes 20 vezes 10 a menos 4, dividido por 12, vezes 10 vezes 10 a menos 4. Fazendo a continha, então, eu chego que V2 é igual a 20 metros por segundo. Veja que é uma velocidade, é um exercício bastante simples, mas que mostra a importância de você usar a equação completa da continuidade, da vazão em massa. Poderia ser a vazão em peso, mas como você tem a aceleração da gravidade dos dois lados, G1
cortaria com G2, tá? Da mesma coisa, ficaria ρ1, V1, área 1 igual a ρ2, V2, área 2. Use sempre essa fórmula que você não vai errar em exercício nenhum, seja ele de termodinâmica, de mecânica dos fluidos ou transferência de calor. Bom, pessoal, chegamos ao fim, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal para receber novidades. Se quiser receber novidades via WhatsApp, só mandar eu quero para o número que está aí. Se for comprar alguma coisa, dá uma força para a gente, compra na nossa loja. Contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, do jeito que você achar conveniente aí. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.